1 Pedro capítulo 1, versículos 5 ao 7, diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro, pelo Espírito Santo, nos consola através de suas epístolas, nos afirmando que estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Ou seja, a intenção de Deus não é nos lançar na perdição eterna, ainda que os nossos pecados nos façam merecedores disso. Contudo, o desejo de Deus é nos justificar mediante o sangue de seu Filho derramado no Calvário. Porém, ainda que seja no interesse de Deus nos salvar, Ele não dispensa que haja também este mesmo interesse em nós. Por isto, Pedro diz: mediante a fé estáis guardados. A nossa salvação só é possível por causa da inefável graça que Deus manifestou em seu Filho Jesus, nosso Senhor. No entanto, só através de sua própria fé é que o homem pode alcançar esta graça. É só através de Jesus Cristo, a verdadeira fé, porque a nossa fé ela é morta. Nossa fé humana é morta, mas a verdadeira fé, que é Cristo Jesus, aí sim nós temos certeza da nossa salvação, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos através da fé. Quem é a fé? A fé é um dom de Deus. E que dom é este? Jesus Cristo, nosso Salvador. Lembro daquela mulher, que quando Jesus disse assim: mulher, a tua fé te curou. Pedro fala de um misto de alegria e tristeza que constantemente presente na vida do cristão neste mundo. Alegria produzida pela esperança de brevemente tomar posse da salvação que nos está destinada. Ou com coronavírus ou sem coronavírus, nós somos salvos em Cristo Jesus, porque era a nossa fé verdadeira. A nossa fé medíocre está alicerçada sobre a fé verdadeira, que é Cristo. Nós não temos fé suficiente. Por isso que Deus enviou o dom de fé, que é o próprio Cristo, para que nós possamos viver nele, para ele e por ele. E em Cristo Jesus a nossa fé está arraigada, está alicerçada, com coronavírus ou sem coronavírus, com tristeza ou com alegria, com angústia ou com sofrimento, com prosperidade ou adversidade. A nossa fé está alicerçada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O próprio Paulo, ao viver a esperança da salvação em meio às aflições desse tempo presente, descreveu assim a sua experiência. Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse claramente: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Já o profeta Abacuque disse que, ainda que tudo lhe faltasse, não lhe faltaria alegria, a qual ele encontraria no Deus que lhe prometeu a salvação. O profeta Abacuque tinha fé e certeza que o próprio Deus iria o salvá-lo. Ele disse claramente: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Maravilha. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. É esta a prova da nossa fé. Pedro diz que é grandemente preciosa, muito mais preciosa do que o ouro que é corruptível, ou seja, que perece, ainda que seja ele também provado pelo fogo, para que se mostra um nobre metal. Mas a nossa fé, quando provada e aprovada, nos produz mais do que riqueza corruptível, nos produz louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu lembro Jesus que disse
Mateus 7,24, o homem prudente edifica a sua casa sobre rocha. Vem as tempestades, vem as enxurradas, não pode abalar aquela casa porque está edificada sobre rocha. A rocha é Cristo, a rocha é Ele mesmo. As tempestades, doenças, enfermidades, tribulações, perseguições, essas coisas que vêm tentar roubar a nossa fé, destruir a nossa fé, que está encravada em nosso coração. Mas por qual razão aprove a Deus provar a nossa fé antes de nos glorificar? Porque aquele que levou primeiramente a cruz e morreu nela por nós, disse que só poderá ser seu discípulo aquele que também estiver disposto a segui-lo, carregando também a sua própria cruz. Está em Lucas capítulo 14, versículo 27, que diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você é discípulo de Cristo? Então encha dele, porque ele é fé verdadeira. E Ele nos dá força para que possamos carregar a nossa cruz, esforçando-me para, com força de que Deus recebo, carregar a minha cruz, para que depois de passar pela prova, eu possa ser glorificado com o meu Senhor. Irmãos, com Covid ou sem Covid, Jesus Cristo é nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Salvador, Ele é a nossa fé verdadeira, nós estamos arraigados nele, nós estamos edificando a nossa casa espiritual nele, porque Ele é o Senhor da glória, Ele é o nosso Deus verdadeiro, pelo qual se fez homem, habitou no meio de nós e morreu por nós, carregou sobre si os nossos pecados, estamos guardados nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um.